Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, lembram que no último vídeo que eu disponibilizei para vocês, eu expliquei sobre racionalização de denominadores. E aí, ao final dessa explicação, eu propus uma atividade do livro didático, que é a página 53, do número 1 ao 6. E aí, hoje eu estou gravando esse vídeo com a correção dessa atividade, tá bom? Então, se você já fez, você vai acompanhar para ver se você fez o desenvolvimento da forma correta. Para aqueles que ainda não fizeram, eu sugiro que você faça a primeira atividade para depois você acompanhar esse vídeo. Tranquilinho? Belezinha? Bora lá? Pessoal, a número 1, ela pede o seguinte: racionalize o denominador de cada uma das expressões. E aí nós começamos com 2 dividido por raiz de 10. Nós sabemos que quando isso acontece, o radical no denominador, né? Nós vamos multiplicar em cima e embaixo pelo seu conjugado, ou seja, por essa raiz aí que está no nosso denominador. Então, nós vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 10. E aí, quando você faz isso, ó, 2 vezes raiz de 10, 2 raiz de 10. E aqui, ó, raiz de 10 vezes raiz de 10 vai dar raiz quadrada de 100. Em cima, por enquanto, você vai repetir. E aqui, raiz quadrada de 100, nós sabemos que é 10. Veja que entre a raiz e esse número aqui do lado de fora, existe uma multiplicação. Então, essa multiplicação, ela nos permite simplificar o numerador com o denominador, tá bom? Se fosse que entre a raiz um mais ou um menos, não ia permitir isso, tá bom? Mas neste caso aqui, permite porque é um vezes, tá? E aí, nós vamos simplificar, ó. É possível nós dividirmos em cima e embaixo por 2, né? Quando você faz isso, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, vai ficar 1 raiz de 10 ou apenas raiz de 10, porque 1 não é obrigatório você escrever. E 10 dividido por 2 fica 5. Então, essa é a nossa resposta. Tranquilo? Letra B, 6 raiz de 6. Então, nós vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 6. 6 vezes raiz de 6, 6 raiz de 6. E raiz de 6 vezes raiz de 6, raiz de 36. Em cima você vai repetir. E aqui embaixo, a raiz de 36 é 6. Aqui, ó, pessoal, nós podemos simplificar. Ou o jeito que vocês gostam de dizer, né? Cortar. Na verdade, o cortar significa simplificar. Simplificando aqui, ó, restou apenas o raiz de 6. Belezinha? Letra C, ó, 9 sobre raiz de 3. Então, nós vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. 9 vezes raiz de 3, 9 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Aí, nós vamos repetir por enquanto o numerador. E aqui, raiz quadrada de 9 é 3. Veja que o 9 e o 3, eles são múltiplos. Então, é possível nós simplificarmos. Toda vez que isso acontecer, pessoal, você deve simplificar, tá? Sempre simplifica. Então, nós vamos dividir por 3, né? 9 dividido por 3 vai ser 3, e repete a raiz. E aqui, 3 dividido por 3 fica 1. O 1 não é necessário. Então, fica 3 raiz de 3. Aí, você pode perguntar, professor, e esse aqui, ó, esse 3 que está dentro da raiz? Você não vai simplificar ele, tá bom? Você vai simplificar apenas os números que estão fora da raiz. Agora, nós temos raiz de 5 sobre raiz de 2. Mesmo que tenha aqui, né, uma raiz aqui em cima, gente, você vai olhar para o denominador. Então, você vai simplificar, ó, em cima e embaixo, o raiz de 2, tá bom? Você sempre vai olhar para o denominador. Fazendo isso, olha só, aqui a gente tem 2 raízes, e eu já expliquei isso para vocês. Quando você tem 2 raízes e o índice delas é o mesmo, é só você multiplicar radicando pelo outro radicando. Ou seja, 5 vezes 2, 10. E mantém a raiz, tá ok? E raiz de
de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Então, aqui, ó, a gente tem raiz exata de 4, né? Então, você vai repetir o de cima e raiz exata de 4 é 2. Não é possível simplificar, ó, porque não tem nenhum número aqui do lado de fora. Esse 10 do lado de dentro, você não pode simplificar com esse 2 daqui, tá bom? Então, fica assim. Tranquilinho? Agora tá fácil, né? Letra E, olha só. Eu tenho 20 dividido por 2 raiz de 5. Olha, como esse 2 está multiplicando a raiz, na hora de você multiplicar pelo conjugado, o 2 não vem multiplicando, ó. Você vai multiplicar só pela raiz. E eu expliquei isso também no vídeo para vocês. Então, ó, pegue só a raiz, tá vendo? Agora, nós vamos fazer, ó, 20 vezes raiz de 5, 20 raiz de 5. E agora, esse 2 aqui, ó, lembra que eu também já expliquei isso para vocês, ó. É fator vezes fator e radicando vezes radicando. Então, aqui, como não tem nenhum número, é 2. Então, é 2 vezes 1, 2. E raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Aqui você pode simplificar antes, pode simplificar depois, fica ao critério de vocês. Eu fiz assim, ó. Repeti o de cima e extraí essa raiz aqui, ó. Raiz de 25 é 5. Aí eu fiz 2 vezes 5, 10, tá vendo? E aqui 20 raiz de 5. Aí agora você pode simplificar, ó. Em cima e embaixo por 10. Quem quiser podia também cortar os 2 zeros, que também vai dar no mesmo. E aí sobrou 20 dividido por 10 é 2, raiz de 5. E 10 dividido por 10 é 1. O 1 não precisa escrever. Então, fica assim. Tranquilo? Vamos continuar? Letra F. 3 raiz de 6. Então, vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 6. Então, em cima ficou 3 raiz de 6. Embaixo, 6 é 6, 36. Em cima, você vai repetir. E raiz de 36 é 6. Olha, eles são múltiplos. Então, você vai simplificar. Vamos simplificar por 3. 3 dividido por 3 é 1. 1 não precisa escrever, então fica só raiz de 6. E 6 dividido por 3 é 2. Então, a sua resposta é raiz de 6 dividido por 2. G. 20 sobre 3 raiz de 10. De novo, ó, como o 3 está multiplicando a raiz de 10, na hora de multiplicar pelo conjugado é só raiz de 10. Então, ó, 20 vezes raiz de 10, 20 raiz de 10. 3 vezes esse 1 que está aqui do lado de fora, 3. E 10 vezes 10, 100. Então, em cima nós vamos repetir. E aqui nós vamos extrair a raiz quadrada, ó. Raiz quadrada de 100 é 10. Aí nós vamos poder simplificar, ó. Quem quiser já cortar o zero aqui de uma vez, pode cortar. Mas eu vou cortar depois, ó. Repetir o numerador. E 3 vezes 10, 30. Cortou o zero. Lá em cima sobrou 2 raiz de 10. E embaixo sobrou o 3. Então, fica assim. Tranquilo? Agora, vamos para H. 1 sobre raiz de 7. Então, vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 7. Então, 1 vezes raiz de 7 é raiz de 7. Esse 1 eu escrevi aqui, mas não é obrigatório, tá bom? E 7 vezes 7, 49. Então, aqui em cima, ó, veja que eu já tirei o 1, tá? Então, ficou raiz de 7 e raiz de 49 é 7. Fica assim. Não pode simplificar esses dois, tá bom? Porque um tá na raiz e o outro não está. A letra I, tá vendo? Ó, 2 raiz de 3 e agora dividido por 5 raiz de 2. Como é uma multiplicação, na hora de multiplicar pelo conjugado, leva só o raiz de 2, tá bom? Em cima, ó, 2 vezes o 1 que tá aqui do lado de fora é 2. 2 vezes 1 é 2. E raiz de 3 vezes raiz de 2, você vai multiplicar, ó. 3 vezes 2, 6. 5 vezes esse 1 que está aqui do lado de fora, 5. E raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4.
Vamos extrair essa raiz aqui. Então, em cima você repete. Vai ficar 5 vezes 2, porque raiz de 4 é 2. E por que tem esse vezes? Porque entre o número e a raiz é vezes. Não está escrito, mas fica subentendido que é um vezes, tá bom? Tá subentendido aqui. Então, você já pode cortar. Quem quiser cortar esse 2 com esse 2, pode. Mas eu vou simplificar depois, tá bom? Então, eu fiz aqui, ó, repeti o numerador. E 5 vezes 2, 10. Aí, aqui você simplifica, ó. Divide em cima e embaixo por 2. Que aí vai ficar raiz de 6. E 10 dividido por 2 é 5. 2 dividido por 2 é 1. O 1 não precisa escrever aqui, tá bom? Então, fica assim. Quem cortou aqui, ó, já pulou para cá, ó. Que aí sumiu esses 2 aqui. Ficou o raiz de 6 e o 5. Tá bom? Pode fazer direto. E por último, nós temos 7 raiz de 3 dividido por 2 raiz de 7. Na hora que você for multiplicar pelo conjugado, ó, leva só o raiz de 7. Então, ó, 7 vezes 1, 7. 3 vezes 7, 21. 2 vezes esse 1 aqui, 2. E 7 vezes 7, 49. Aqui nós vamos extrair a raiz de 49. Então, você vai repetir o numerador, porque não existe raiz exata de 21, tá bom? E raiz quadrada de 49 é 7. Pode também cortar já direto esse 7 aqui, ou pode fazer assim. Eu já fiz, na verdade, esse eu já fiz diferente. Já cortei de uma vez, e aí deixei o raiz de 21, e aqui sobrou só o 2. Então, ficou raiz de 21 sobre 2. Tranquilo essa número 1, galera? O que vocês acharam? Fácil, difícil? Bem fácil, né? Essa é para só dar aquela esquentada e ver se você tá no caminho correto. Vamos para 2? Dadas as expressões a seguir, racionalize o seu denominador. Só que agora ele colocou operações no numerador, tá bom? Antes não tinha operação de soma ou de adição no numerador. E agora ele já colocou uma soma ou uma subtração aí no seu numerador. Mas a ideia é a mesma, ó. Você vai continuar olhando para o seu denominador e aí vai multiplicar em cima e embaixo por esse denominador, tá bom? E aí agora nós vamos usar a nossa propriedade distributiva. Porque como aqui tem uma operação de subtração, então, ó, esse primeiro termo tem que multiplicar a raiz de 3. E também o segundo termo tem que multiplicar a raiz de 3. Então, você não pode esquecer disso, tá bom? Aqui, ó, 1 vezes raiz de 3 vai dar a raiz de 3. Agora, menos raiz de 3 vezes o raiz de 3 vai dar menos raiz de 9. Porque, ó, menos vezes mais é menos. E 3 vezes 3, 9. Beleza? E aqui embaixo ficou raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Aqui nós conseguimos extrair a raiz exata e aqui também. Então, vai ficar assim, ó. Raiz de 3, o menos está aqui. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 9 é 3. Terminou aqui. Você não pode simplificar esses dois, ó, porque existe um menos entre eles. Então, só seria possível se tivesse um outro número aqui fora que também fosse 3. Aí você ia simplificar todo mundo ao mesmo tempo. Como esse 3 aqui não pode ser simplificado, você deixa assim. Porque esse denominador, ele pertence tanto à raiz de 3 quanto ao menos 3. Então, é por isso que você não pode simplesmente chegar aqui e querer cortar esses dois. Tá bom? Letra B. Agora é 3 menos raiz de 2 dividido por raiz de 2. Então, nós vamos multiplicar, melhor dizendo, em cima e embaixo por raiz de 2. Usando a distributiva, 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2. Quando é um inteiro vezes uma raiz, eu já até expliquei isso para vocês. Você apenas junta eles, tá bom? Agora, menos raiz de 2 vezes raiz de 2 é menos raiz de 4. Menos vezes mais, menos, tá bom? E aqui embaixo também vai dar raiz de 4, né? Que 2 vezes 2, 4. Vamos extrair essas duas raízes aqui.
Então, ó, o 3 raiz de 2 você vai repetir. O menos está aqui. Raiz de 4 é 2 e raiz de 4 é 2. De novo, você não pode chegar aqui e cortar. Se aqui fosse 2, aí sim a gente ia cortar os 3. Mas aí, como não dá, fica assim, tá bom? Aqui tem duas raízes em cima, separadas por uma adição. Na verdade, é uma soma de radicandos. E aqui embaixo tem só uma raiz. Então, vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5. Usando a mesma ideia da distributiva, ó, raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. 5 vezes 5, 25. E agora, raiz de 2 vezes raiz de 5, raiz de 10. Porque 2 vezes 5 é 10. E aqui embaixo vai dar 25. 5 vezes 5, 25. Vamos extrair essas duas raízes aqui, pessoal. Raiz de 25 é 5, mais o raiz de 10. E aqui embaixo deu 5 também. De novo, não pode cortar esses dois aqui. Fica assim, ok? Vamos para a letra D. Nós vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. E agora vamos usar a distributiva. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 2 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 6. Só que negativo, porque menos vezes mais é menos. 2 vezes 3, 6. Bom? E aqui, 3 vezes 3, 9. Então, raiz de 9. Vamos extrair essas duas raízes. Vai ficar raiz de 9 é 3. O menos raiz de 6 está aqui. E raiz de 9 é 3. Fica assim. Tranquilo? Vamos para a letra E. Nós vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, ó. E agora, usando a distributiva, ó. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. E aqui embaixo também, ó, vai dar raiz de 4. Extraindo essas duas raízes, vai repetir essa aqui, 2 raiz de 2, raiz de 4 é 2, raiz de 4 é 2. Agora, veja uma diferença dos outros que nós já estávamos acostumados, ó. Aqui do lado de fora dessa raiz já tem 2, tá vendo? Então, ó, esse 2, porque está separado por um vezes, então ele pode ser simplificado com esse, ao mesmo tempo com esse, ó, simultaneamente. É o que nós vamos fazer. Vamos cortar todo mundo, tá bom? Então, essa é a diferença dos outros. Porque esse daqui da raiz também tinha um fator externo que dava para simplificar. O que sobrou? Raiz de 2 mais 1. Por quê? 2 dividido por 2 é 1. 2 dividido por 2 é 1, mas embaixo não precisa de 1, né? E aqui, ó, 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes raiz de 2 não precisa dele. Mas esse 1 precisa, ó, porque tem um mais aqui, tá bom? Letra F. Vamos lá? Multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5. Usando a distributiva, 1 vezes raiz de 5, 1 raiz de 5, ou apenas raiz de 5, tá bom? Raiz de 2 vezes raiz de 5, raiz de 10. E aqui, 5 vezes 5, 25. Vamos extrair essa raiz aqui, que é a única que é possível, né? Vamos repetir esse raiz de 5, 1 não precisa. O raiz de 10 está aqui de novo. E o 25. Não dá para simplificar nada. Então, fica desta forma. Tranquilo? Suave? Vamos para 3? Respirou fundo? Tomou uma aguinha? Então, vamos lá. A 3 diz o seguinte. Você já aprendeu que raiz enésima de A dividido por B é a mesma coisa que raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Isso nós já fizemos até em sala, tá? Que ou você pode representar assim, todo mundo com uma raiz só, ou separar, que dá no mesmo. Então, nessas condições, racionalize o denominador de cada uma das seguintes expressões. Então, vamos lá. Ele colocou assim. Veja que aqui é o mesmo que eu escrever assim, ó, separar. Tá vendo? Foi o que disse aqui na pergunta. Eu posso deixar junto ou separar. Quando você olha para isso aqui, é o que a gente acabou de fazer na número 1, né? Nós vamos racionalizar, ó, em cima e embaixo por raiz de 10, tá vendo?
E aí, nós vamos fazer, ó, 3 vezes raiz de 10, raiz de 3, desculpa, vezes raiz de 10, ó, 3 vezes 10, 30. E 10 vezes 10, 100. Veja que aqui, ó, a gente consegue extrair a raiz. Gente, não vem cortando isso aqui não, tá bom? Não é isso. Esse zero com esse zero daqui, não pode. Raiz quadrada de 100 é 10. E aqui nós vamos repetir o raiz de 30. Não é possível simplificar, ó, porque esse tá na raiz e este não, tá bom? Vamos lá? Raiz de 3 quintos é o mesmo que raiz de 3, dividido por raiz de 5. Vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5. Então, ó, em cima vai ficar 3 vezes 5, 15. E 5 vezes 5, 25. Como existe raiz exata de 25, nós vamos extrair ela que é 5. E aqui não tem raiz exata. Então, você repete. Porque o objetivo, pessoal, é isso. Você eliminar a raiz do denominador. O numerador pode ou não ficar com a raiz, tá bom? Mas a ideia é tirar a raiz do denominador, tá ok? Vamos para a letra C. A C é raiz de 1 meio, que é o mesmo que raiz de 1 sobre raiz de 2. Então, nós vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. 1 vezes 2, 2. E 2 vezes 2, 4. Vamos extrair essa raiz aqui. A de cima não tem exata, então você repete. Raiz de 4 é 2. Terminou. Letra D, raiz de 1/8. Então, você vai fazer raiz de 1 sobre raiz de 8. Multiplicando em cima e embaixo por 8, raiz de 8, desculpa. 1 vezes 8 é 8. E 8 vezes 8, 64. Ó, a gente tem raiz exata de 64. E aqui, pessoal, tem uma coisa bem interessante. Neste caso, quando você faz aqui, ó, raiz, repete o raiz de 8. E aqui você extrai a raiz, que é 8. Se você extrair essa raiz aqui, ó, de 8, dessa forma aqui, vai permitir que você simplifique com o 8 de baixo, tá bom? O que acontece? Nós já aprendemos lá na sala que quando você tem, por exemplo, raiz de 8, o 8 é o mesmo que 2 ao cubo. Lembra? Quando você decompõe, se você não está lembrado, olha aí no seu caderno. Quando você fatora o 8, ele é 2 elevado a 3. Que eu posso escrever assim, ó. 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Porque, olha, lembra que na multiplicação de mesma base, você soma os expoentes. Então, por que eu fiz isso? Para cortar esse 2 com esse índice aqui, ó. Lembra que quando não tem índice, é 2. Então, nós vamos fazer isso, ó. Que aí esse 2 vai sair para fora, vai ficar esse outro 2 lá dentro da raiz, e o 8 nós vamos repetir. Agora, tá vendo que vai dar para simplificar, ó? A ideia é essa, tá bom? Ah, professora, podia parar aqui? Sim. Mas, como se fosse uma questão de marcar, não ia ter essa resposta aqui, ó. Vai ter uma outra que nós vamos encontrar agora. Então, por isso que é importante você ter essa habilidade de olhar e ver se dá para fatorar, se vai dar para simplificar ou não, tá bom? Então, a ideia da gente ter fatorado 8 é isso, para simplificar aqui, ó. Simplificando em cima e embaixo por 2, fica, ó, 2 dividido por 2 é 1. Não precisa escrever. O raiz de 2 está aqui. E 8 dividido por 2 é 4. Então, essa é a nossa resposta. Então, se fosse uma questão fechada, no gabarito ia ter este daqui e não esse daqui. Então, por isso que é bom você praticar. Você saber que é possível desenvolver, em alguns casos, é melhor você aplicar a fatoração. Tá bom? Letra E. Raiz de 5 terços. Raiz de 5 sobre raiz de 3. Vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. 5 vezes 3, 15. E 3 vezes 3, 9. Raiz de 9 é 3. E o 15 aqui, como não tem raiz exata, você repete. Aí vai ficar assim, tá bom? Vamos para a última. Raiz de 5/8.
é o mesmo que raiz de 5 dividido por raiz de 8. Vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 8, tá bom? 5 vezes 8, 40. E 8 vezes 8, 64. Gente, olha só, eu vou fazer uma coisa aqui que vai facilitar o nosso serviço. Veja que os dois têm o mesmo índice de raiz, né? Quando isso acontece, os dois estão dentro da raiz. Como os dois estão dentro da raiz, eu posso vir aqui simplificar. Isso não tem problema. O problema é quando, por exemplo, aqui, ó, um tem raiz e o outro não. Mas aqui os dois têm raiz. Então, beleza. Vamos simplificar por 4, que é o máximo que nós vamos conseguir, né? Para ficar uma raiz bacana. Daria por 8? Sim. Mas olha por que eu vou fazer por 4. Olha só. Quando eu faço por 4, ó, 4 dividido por 4 fica 10. E aí, quando eu faço aqui, ó, por 4, vai dar raiz de 16. E aí, eu tenho raiz exata de 16. Se eu dividisse por 8, não ia dar uma raiz exata. Não ia resolver o nosso problema. Então, aqui eu vou repetir. E a raiz de 16 é 4. Então, essa é a nossa resposta, tá bom? Tranquilo, galera? Fechou aí? Terminamos a número 3? Tranquilo? Vamos para 4. A 4 é o seguinte. Ele quer a resposta na forma decimal. E aí, ele deu alguns valores pra gente, tá? Que a raiz de 6 é para a gente considerar 2,449, a raiz de 2 como 1,414 e a raiz de 10 a gente considerar como 3,162. Então, significa que ao nós desenvolvermos as alternativas, vamos chegar em um desses 3 aqui, tá bom? Então, aqui, ó, raiz de 3 meios. Usando a ideia da número 3, quando você separa, você vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Tranquilo? Aqui em cima, 3 vezes 2, 6. Raiz de 6. E 2 vezes 2, 4. A gente tem raiz exata de 4, que é 2. E a raiz de 6? Ele deu aqui no enunciado, ó. Então, você vai substituir 2,449. Agora, quando você faz 2,449 dividido por 2, dá 1,224. Tá bom? Se você fizer e der mais casas, não tem problema. Mas seguindo a ideia do livro, ele está usando apenas 3 casas depois da vírgula. Tranquilo? Próximo. Nós temos raiz de 2 quintos. Separando raiz de 2 por raiz de 5, nós vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5. Então, ó, 2 vezes 5, 10. E 5 vezes 5, 25. Extraindo aqui, ó, a raiz de baixo, a raiz de 25 é 5. E a raiz de 10? Ele te contou aqui no enunciado. É 3,162. Substitui aqui e faça essa divisão. Você vai encontrar 0,632, tá bom? Vamos para a letra C? A letra C é raiz de 1 meio. Então, raiz de 1 sobre raiz de 2. Multiplique em cima e embaixo por raiz de 2. Você vai ter 1 vezes 2 é 2. E 2 vezes 2, 4. Raiz de 4 nós sabemos que é 2. E a raiz de 2? Ele te contou aqui, ó, na pergunta, no enunciado, desculpa. 1,414. Dividindo por 2, você vai encontrar 0,707. Bem tranquilo essa, né, galera? E por último, raiz de 2 terços. Quando você separa, ó, raiz de 2 por raiz de 3, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, você terá 2 vezes 3, 6. E 3 vezes 3, 9, tá bom? Então, ó, a raiz de 6 ele já te contou aqui no enunciado, 2,449. E raiz de 9 é 3. Quando você faz esse número dividido por 3, você vai achar 0,816. Se eu não me engano, pessoal, na calculadora dá até mais casas. Mas nós vamos usar só 3 casas depois da vírgula. Ok? Tranquilo? Respirou fundo? Tá bacana? Tá suave? Vamos continuar? Vamos para número 5. Pediu para você racionalizar os denominadores.
Só que agora ele colocou com índice diferente de 2. Eu não sei, galera, se na última aula eu expliquei quando o índice aqui é diferente. Mas se eu não expliquei, eu vou explicar agora na atividade para você. Seguinte, do mesmo jeito, nós vamos multiplicar em cima e embaixo pelo denominador. Só que você vai fazer o seguinte, quando o índice for diferente de 2 e aqui, ó, tiver um expoente, na verdade, você vai fazer o seguinte, sempre que tiver um expoente aqui dentro do radicando, você vai fazer a seguinte conta. O índice da raiz menos o expoente do radicando. Em outras palavras, 5 vezes 3 é 2. Então, 6 vai ficar elevado a 2. Tá vendo? E aí, você vai manter a raiz quinta aqui. Então, a gente vai mudar só o expoente, tá bom? E a mesma coisa, tudo que você faz em cima, você faz embaixo. Entenderam? Então, é o seguinte. Quando o seu radicando tiver um expoente, antes de você se multiplicar em cima e embaixo, pela raiz aqui, você vai fazer a seguinte conta, ó. O índice menos expoente. 5 menos 3, 2. Então, vai passar a ser 6 elevado a 2. E o índice da raiz você mantém, tá bom? Então, vai multiplicar agora em cima e embaixo por 6 ao quadrado, tá vendo? E não 6 elevado a 3. Tá vendo? Então, esse é uma atenção que você tem que ter, tá bom? Fazendo isso, ó, 1 vezes essa raiz vai dar ela mesma. E lembra que quando você fizer aqui, ó, 6 ao cubo vezes 6 ao quadrado, olha, é multiplicação de mesma base. Lembra quando a gente aprendeu potenciação, o que a gente fazia? Multiplicação de mesma base, você soma os expoentes. Nós fizemos isso no caderno. Você pode consultar. Então, mantém a raiz quinta. E agora, ó, 6, ó, desculpa, 3 mais 2 é 5. Por que nós fizemos isso? Para a gente conseguir cortar, tá bom? Então, embaixo ficou só o 6, porque a ideia não é tirar a raiz de baixo. Então, conseguimos tirar. E em cima, você apenas repete. Então, fica assim. Vamos fazer mais um? Então, olha, aqui é raiz cúbica. E veja que o 5, gente, quando não tem expoente, lembra que ele é 1. Então, antes de você multiplicar aqui, você vai fazer essa conta, ó. 3 menos esse 1 é 2. Então, vai ser 5 elevado a 2. Ó, 5 elevado a 2. E a raiz cúbica você mantém. Então, você não vai mexer no índice da raiz. A única coisa que vai alterar é o expoente do radicando. Tá bom? Feito isso, ó. 15 vezes essa raiz cúbica é 15 vezes essa raiz cúbica. E aqui embaixo você vai usar a mesma propriedade que nós usamos na letra A. Ó. 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 2, você mantém a base, que é o 5, e soma os expoentes. Ó. 1 com mais 2 ficou 3. Vamos cortar. Sobrou só 5 aqui. E em cima você repete. Aí veja que esse 15... por ele estar fora da raiz, você pode simplificar com 5, tá bom? Como aqui é vezes, permite simplificar só um deles, tá bom? Então, dividindo em cima e embaixo por 5, ficou 15 dividido por 5, 3. Repetiu a raiz. E 5 dividido por 5 é 1. 1 não precisa aqui embaixo. Então, fica assim. 3 raiz cúbica de 5 ao quadrado. Ah, professora, podia colocar aqui 25? Pode. Mas como não tem raiz cúbica de 25, porque tem raiz quadrada de 25. Então, você deixa assim, tá bom? Vamos lá? Então, antes da gente multiplicar, nós vamos fazer a continha, ó. 9 menos 7 é 2. Então, vai ser 2 elevado a 2. Aqui embaixo também. E a raiz com índice 9, você mantém. 2 vezes essa raiz aqui, 2 vezes a raiz de índice 9 de 2 ao quadrado. E aqui, ó, mantém a base e soma os expoentes. 7 mais 2, 9. Que aí nós vamos cortar.
Embaixo ficou só o 2, sem raiz. E aqui ficou 2, raiz nona de 2 ao quadrado. Como é vezes aqui no meio, ó, pode cortar. Sobrou quem? Só raiz nona de 2 ao quadrado. Facinho, né? Porque o 1 aqui não precisa embaixo. E por último, não, ainda tem a letra, até a F, né? Então não é a última. Antes de multiplicar, ó, 10 menos 5, 5. Então vai ser 3 elevado a 5. 3 elevado a 5. Tá bom? Não esqueçam disso. 6 vezes raiz décima de 3 elevado a 5. 6 raiz décima de 3 elevado a 5. E aqui, ó, conserva a base e somos expoentes. 5 mais 5, 10. Para quê? Para cortar o índice com o expoente. Então, embaixo ficou só o 3 e aqui ficou 6 raiz décima de 3 à quinta. Ó, dá para simplificar, ó. 6 dividido por 3 é 2. E aí, raiz de índice 10 de 3 elevado a 5. Vamos para a letra E, a nossa penúltima deste número. Antes de você multiplicar, ó, faça as contas. 4 menos 3 é 1. Então, é 8 elevado a 1. Quando é elevado a 1, não precisa escrever o 1. Então, ficou aí, ó, raiz quarta de 8. E embaixo também raiz quarta de 8. Em cima vai ficar 4 raiz quarta de 8. E embaixo, ó, mantém a base e somos expoentes. 3 com mais 1, 4. Cortou, ó, dá para simplificar. Vamos simplificar? 4 dividido por 4 é 1. Então, vai ficar apenas raiz quarta de 8. E 8 dividido por 4 é 2. Acabou. Tranquilo, né, gente? É só ter atenção. E por último, antes de você simplificar, você vai fazer a subtração. 11 menos 8 é 3. Então, vai ser 10 elevado a 3. Aqui também, ó. E o índice você mantém. Ó, mantém. Então, em cima ficou 20. Raiz de índice 11 de 10 ao cubo. Embaixo, ó, mantém a base e somos expoente. 8 mais 3, 11. Cortou 11 com 11. Embaixo ficou só 10. Em cima ficou 20, raiz de índice 11 de 10 ao cubo. Pode simplificar, tá bom, galera? Deve. Ó, cortou os dois zeros. Então, ficou 2, raiz de índice 11 de 10 elevado ao cubo. Tranquilo? Esse 1 aqui, ó, lembrando, não precisa escrever. Ah, professora, eu escrevi, tá errado? Não está errado, tá bom? Mas não é obrigatório. Tranquilo? Vamos para número 5. Não, nós já estamos na número 6. Olha, número 6. Passou rápido, né, gente? Então, vamos para a última. Racionalize o denominador das seguintes expressões. Essa aqui, galera, ela dá um pouco mais de trabalho. Por quê? Eu até expliquei também no nosso último vídeo. Quando embaixo tiver uma operação de mais ou de menos, juntando aí com a raiz, né? Uma soma de duas raízes, uma soma de um inteiro com uma raiz, ou uma subtração de um inteiro com uma raiz, lembra que a gente tem que multiplicar pelo inverso. Estão lembrados disso? Porque aqui, ó, quando era vezes, não tinha problema nenhum. Mas agora que é uma subtração, o que que nós vamos fazer? Multiplicar em cima e embaixo pelo inverso. Então, agora vai todo mundo, ó. Antes, quando era vezes, ia só a raiz, lembra? Mas agora que é quando for menos ou quando for mais, tem que levar todo mundo. Só que agora nós vamos levar, ao invés de ser menos, vai ficar positivo. Depois que você fez isso, vamos usar a distributiva, tanto em cima quanto embaixo. Então, vamos lá. 1 vezes 3, 3. 1 vezes raiz de 6, raiz de 6. Agora, embaixo. 3 vezes 3, 9. Agora, esse 3 com a raiz de 6. 3 vezes raiz de 6, 3 raiz de 6. Agora, vamos usar o menos raiz de 6, ó. Menos raiz de 6 vezes 3, ó. Menos vezes mais, menos. E 3 vezes raiz de 6, 3 raiz de 6. E agora,
nós vamos fazer o seguinte, ó. O menos raiz de 6 com mais raiz de 6. Menos vezes mais, menos. 6 vezes 6, 36. Tranquilo? Então, vai passo a passo para você não errar, tá bom? E aí, veja que no nosso denominador, dá para você eliminar esses dois, ó. Porque eles são exatamente opostos, ó. 3 raiz de 6 e o outro é menos 3 raiz de 6. Então, você pode simplificar. Sobrou o que em cima? Sobrou 3 raiz de 6, 3 mais raiz de 6, você só copia. Embaixo tem o 9, e aqui, ó, o menos se repete, e tem raiz quadrada de 36, né, que é 6. Então, ó, veja que a gente conseguiu tirar a raiz do de baixo. Fazendo essa continha aqui, gente, ó, em cima você repete, 9 menos 6, 3. Professora, posso cortar esse 3 com esse 3 aqui? Não, porque aqui é uma soma. Aqui a gente cortou, ó, porque era vezes entre o número e a raiz. Quando entre o número e a raiz é soma ou subtração, não pode. Fica assim. E se você lembrar, que é o que eu falei no vídeo, que quando você tem aqui, ó, uma multiplicação de uma soma pela diferença, sempre vai dar a diferença do quadrado do primeiro e o quadrado do segundo. Se você quiser usar essa fórmula dos produtos notáveis lá do ano passado, tranquilo. Não precisa fazer isso aqui, não. Pode já fazer direto, ó. Quadrado do primeiro, 9. Quadrado do segundo, ó, 6 vezes 6, 36. Tá vendo? E repete o menos. Pode fazer. Tá bom? Se você quiser. Se você não quiser, faço passo a passo. Eu acho que nesse daqui, todos eu fiz passo a passo. Vamos lá? Multiplicar em cima e embaixo aqui, ó, por raiz de 5 menos raiz de 3, ó. Raiz de 5 menos raiz de 3. Sempre o oposto. Se você não multiplicar pelo oposto, gente, não vai dar para você eliminar a raiz aqui de baixo. E aí não vai adiantar nada, porque o objetivo é tirar a raiz, tá bom? Vamos lá? 2 raiz de 5, 2 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5. 2 vezes menos raiz de 3, menos 2 raiz de 3. Agora embaixo. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Raiz de 5 vezes menos raiz de 3, ó, mais vezes menos, menos. 5 vezes 3, 15, tá bom? Agora vamos usar esse 3 aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 5 é mais raiz de 15, porque os dois é positivo, ó. Mais vezes mais. Agora, vamos fazer o verdinho, ó. Mais vezes menos é menos. 3 vezes 3, 9. Agora, ó, deu o oposto, ó. Menos raiz de 15 com mais raiz de 15. O que sobrou? Em cima, você repete o seu numerador. Embaixo, raiz de 25 é 5. E aqui, ó, menos, tá aqui, raiz de 9 é 3. Resolvendo isso aqui, galerinha, ó, fica 2. Gente, não pode juntar esses dois, ó, porque as raízes são diferentes. Mas o que a gente pode fazer? Simplificar os 3 ao mesmo tempo. Por quê? Aqui é vezes e aqui também é vezes. Então, ele permite você fazer isso. O que sobrou? Raiz de 5 e raiz de 3, porque embaixo é 1, não precisa. Tá bom? Fechou? Vamos para a letra C. Nós vamos multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, só que o oposto, né? Então, aqui era menos 1, então aqui vai ficar mais 1. E veja que a gente está levando todo mundo. Fazendo a distributiva, ó. 11 vezes 2 raiz de 3, vai fazer 11 vezes 2, 22. E repete a raiz, tá bom? 11 vezes 1, 11. Agora, vamos lá. 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3, lembra? Fora vezes fora, dentro vezes dentro. Então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Beleza? Agora, esse mesmo 2 raiz de 3, nós vamos multiplicar por 1. Tudo que é multiplicado por 1 é igual a ele mesmo.
Agora, vamos usar o menos 1, ó. Menos 1 vezes 2 raiz de 3, então vai dar menos 2 raiz de 3. E menos 1 vezes mais 1, menos vezes mais, menos. 1 vezes 1, 1. Ó, deu para simplificar, porque eles são opostos. Vamos repetir o nosso numerador. E aqui, ó, aqui raiz quadrada de 9 é 3. E entre o 4 e a raiz é vezes, por isso que ficou 4 vezes 3. E sobrou o menos 1. Aqui embaixo, galera, ó, em cima você vai repetir. E aqui, ó, 4 vezes 3, 12. 12 menos 1, 11. Agora, olha aqui, ó, 22, 11 e 11 são múltiplos. E olha, porque o 22 ainda está multiplicando a raiz, então permite você simplificar. Vamos simplificar todo mundo por 11. Vamos lá? 22 dividido por 11, 2. Repete o raiz de 3. 11 dividido por 11, 1. 11 dividido por 11, 1. Embaixo não precisa do 1. Então, ficou essa aqui. Acho que no dia que eu expliquei a matéria, eu até fiz esse exemplo para vocês. A letra D, nós vamos multiplicar pelo conjugado, só que como aqui é mais, então vai ficar negativo, vai ser o oposto, né? Então, aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque aqui, veja, que era um número inteiro. Aqui nós temos dois termos multiplicados por outros dois termos. Então, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas, nada é impossível. Então, começando, ó, 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos raiz de 2 vai dar menos 2 raiz de 2. Porque mais vezes menos, menos. Agora, vamos usar esse raiz de 2, ó. Menos raiz de 2 vezes 3, ó. Menos vezes mais, menos. 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2. E agora, ó, raiz com raiz, ó. Menos vezes menos, mais. 2 vezes 2, 4. Então, em cima já foi. Agora, vamos embaixo. 3 vezes 3, 9. Agora, esse mesmo 3 com raiz de 2, ó. 3 vezes menos raiz de 2, menos 3 raiz de 2. Agora, vamos usar esse aqui. Raiz de 2 vezes 3, mais 3 raiz de 2, que é positivo. E agora, raiz com raiz, ó. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4. Ó, embaixo teve o oposto. Já elimina. Em cima, galera, ó. Dá 6, nós vamos repetir. E veja que esses dois aqui, eles são semelhantes. Olha, eles têm a mesma raiz. A gente já estudou isso. Quando eles são semelhantes, você opera apenas o número de fora, ó. Então, menos 2 com menos 3, menos 5. E a raiz, uma vez só. E raiz quadrada de 4 é 2. Aqui nós temos 9. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, como é negativo, o menos está aqui. Agora, esse 6 aqui, ó, nós vamos juntar com esse 2, porque são números inteiros. Então, ó, 6 com mais 2, 8. O menos 5 raiz de 2 você vai repetir. E 9 menos 2 é 7. Não dá para simplificar, não dá para fazer nada, gente. Então, vai ficar assim. Beleza? Vamos para a letra E, que é a penúltima. Vamos multiplicar pelo conjugado, só que aqui, como é menos, nós vamos multiplicar pelo positivo, pela soma. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Agora, nós vamos fazer com esse segundo termo. Menos vezes esse mais é menos. 2 vezes 2, 4. E a raiz você repete. No vezes permite, tá, gente? É operar quem tem raiz com quem não tem raiz. Também tem no caderno. E agora esse aqui, ó, que é o azulzinho. Menos vezes mais, menos. 2 vezes 1 que tá aqui, 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Agora vamos embaixo. 2 vezes 2, 4. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Agora vamos usar essa raiz negativa aqui. Menos vezes mais, menos.
2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. E por último, ó, menos vezes mais, menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Ó, deu o oposto. Em cima, vamos ver o que dá para fazer? 4. Vamos juntar esses dois aqui, ó, que eles são semelhantes. Então, mais 2 com menos 4 é menos 2. E repetiu a raiz. Aqui, ó, raiz de 4 não é 2? E entre eles não é vezes? Então, ficou esse menos 2 vezes a raiz de 4, que é 2. Tá aqui. Podia fazer direto? Com certeza. Aqui o 4 eu repeti. E raiz de 4 também é 2. E o menos tá aqui. Vamos ver o que sobrou? 4 menos 2 raiz de 2, menos 2 vezes 2, 4. E 4 menos 2, 2. Olha, em cima você tem mais 4 com menos 4, ó. Zerou. Como zerou, veja que sobrou esse dividido por esse. Olha, pode simplificar esse 2 com esse 2 também, ó. Então, no final das contas, sobrou menos raiz de 2. Tranquilo? E por último, nós temos aqui embaixo uma soma que nós vamos multiplicar pela subtração. Então, vamos lá? Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 3 vezes menos raiz de 2 é menos raiz de 6. Que 3 vezes 2, 6. Agora, vamos com esse aqui, ó. Menos vezes mais, menos. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. E agora, ó, menos vezes menos, mais. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Agora, vamos embaixo. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 3 vezes menos raiz de 2, menos raiz de 6. Porque 3 vezes 2 é 6. Agora, vamos para o segundo aqui. Raiz de 2 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 6, positiva, porque os dois são positivos. E agora, a raiz de 2 positiva com a raiz de 2 negativa. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4. Ó, deu o oposto. Então, corta. Vamos ver o que sobrou? Raiz de 9 é 3. Ó, são semelhantes. Não pode cortar não, gente, porque eles são iguais, ó. Menos e menos. Só pode cortar se um deles fosse mais. Tá bom? Então, somos de fora, ó. Menos 1 com menos 1 é menos 2. E repete o raiz de 6. E raiz quadrada de 4 é 2. Embaixo, raiz de 9 é 3. Menos raiz quadrada de 4 é menos 2. Agora, você vai juntar esse 3 com esse 2 aqui, ó. 3 com mais 2 é 5. E o menos raiz de 6, 2 raiz de 6, você vai repetir. E aqui embaixo, ó, 3 menos 1, 3 menos 2 é 1. O 1 não precisa, né? Então, ficou só isso aqui. Belezinha? Então, nós finalizamos a nossa correção. E aí, o que você achou? Achou fácil? Achou difícil? Ah, não, professora, é muita coisa. Calma, muita calma nessa hora. Vai por parte, passo a passo, que no final dá tudo certo. E lembrando que quando nós voltarmos às aulas presenciais, nós vamos repassar tudo isso em sala. Então, não se preocupe. Ficou ainda com alguma dúvida? Ainda quer que eu explique mais alguma coisa? Então, mande os comentários para a sua representante de turma ou o seu representante de turma, e aí ele vai me passar, e aí pode ser que eu faça um novo vídeo para vocês. Então, pessoal, por hoje é só. Era só essa correção que nós tínhamos para fazer, e eu espero podermos nos encontrarmos em breve, né? Voltar às nossas aulas presencialmente. Ó, quero dizer para vocês que eu estou com muita saudade, muita saudade, e espero que podemos passar por esse processo aí de isolamento o quanto antes ele acabar, melhor para todos nós. Não é isso? Então, ó, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus
e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!